Deus diz que você desprezou os sinais dele várias vezes e que essa foi a última vez que o céu permitiu que você passasse despercebido. O arcanjo Miguel está gritando para você ouvir logo, porque algo decisivo está se movendo no invisível neste exato momento. Se você ficar até o final desta mensagem, uma verdade escondida será revelada e algo em seu espírito será despertado de um jeito que você nunca experimentou. Se você sair antes, vai perder algo que estava vindo em sua direção havia muito tempo. Escreva: eu recebo agora. Há instantes na vida em que a alma parece chamuscar por dentro, como se uma chama começasse a crescer, mesmo que você tente ignorar. Há um peso bom e estranho ao mesmo tempo, quase como se o céu tentasse tocar seu ombro e dizer que você não pode mais adiar o que foi adiado tantas vezes. Você sente isso porque o tempo espiritual se moveu. Há 3 minutos, algo aconteceu nas regiões celestiais e seu nome ecoou lá em cima. Não foi um chamado leve, não foi um sussurro, foi um grito que partiu a atmosfera e que trouxe uma ordem direta para você acordar de vez. Às vezes, a gente passa por situações que parecem pequenas demais para serem sinais, mas eram uma inquietação que surgiu do nada, uma porta que fechou quando você achou que era certa, um sentimento incômodo que você empurrou para longe porque não queria lidar com ele naquele instante. Tudo isso fazia parte dos sinais que você desprezou 5 vezes. Só que Deus não desistiu de você. Mesmo assim, Ele continuou buscando formas de alcançar seu coração, porque ainda havia um propósito vivo, esperando para ser despertado. Esse propósito não morreu, apenas ficou preso no silêncio das suas escolhas. Existe um momento em que o céu conversa com a alma de um jeito tão forte que nenhuma distração consegue fechar a porta. Esse momento é agora. Você não está aqui por acaso. Você não clicou simplesmente porque achou interessante. Você não está ouvindo apenas por curiosidade. Há uma convocação espiritual acontecendo. O arcanjo Miguel foi liberado para te buscar, porque há algo que precisa ser realinhado, restaurado e protegido. Você está no centro de um movimento espiritual que você não vê com os olhos, mas sua alma reconhece. Uma batalha silenciosa se abriu e Deus está te chamando pelo nome. Talvez você tenha sentido que suas forças estavam acabando nos últimos dias. Talvez tenha achado que estava perdido, confuso, sem entender o que vinha acontecendo por dentro. Muita coisa mudou sem explicação. Muita coisa apertou sem motivo. Mas agora tudo começa a fazer sentido porque esse aperto era resposta, não abandono. Era o céu tentando te acordar de maneiras diferentes, já que você não ouviu das outras vezes. Sinais foram repetidos, circunstâncias foram mexidas, emoções foram expostas, e tudo para que você percebesse que algo maior estava por vir e que você não podia dormir espiritualmente enquanto isso acontecia. Escreva: eu estou desperto. O arcanjo Miguel não se move por acaso. Ele só desce com autoridade quando há algo urgente, quando há uma decisão que precisa ser tomada, quando há um destino que corre risco e quando Deus decide agir com força. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual agora, veria o quanto sua vida está sendo disputada. Não por destruição, mas por propósito. Não por medo, mas por destino. Miguel foi enviado porque houve um decreto. E esse decreto não foi sobre sua derrota, mas sobre sua retomada. Você não tem ideia do quanto isso é maior do que seus olhos podem imaginar. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Há pessoas que passam por esta vida sem nunca perceber que estavam diante de uma virada espiritual. Outras sentem, mas ignoram. Outras lutam, mas hesitam. Mas poucas reconhecem o momento exato em que o céu se inclina para tocar uma história. Você está nesse momento agora. Isso não é leve, não é simbólico e não é emocional apenas. É espiritual. E essa é a razão pela qual você está tão inquieto.
O tempo espiritual apertou ao seu redor e aquilo que estava adormecido começou a despertar. A urgência não veio da terra, veio do céu. Você não foi esquecido em nenhum instante. Deus não te deixou sozinho em nenhuma das vezes em que você não percebeu os sinais. Ele apenas esperou o instante certo para te chamar com mais força, para te fazer enxergar o que você não viu, para te levar a um ponto onde você não pode mais fugir da verdade que está sendo colocada diante de você. Há algo que precisa ser restaurado dentro do seu espírito e não pode ser adiado mais. Este é o último chamado antes de uma mudança profunda. Você está sentindo a atmosfera diferente, porque ela realmente está. O céu está mais perto do que parece. Há uma movimentação intensa ao redor da sua vida e pela primeira vez em muito tempo, você está prestes a entender o porquê de tanta luta, tanta pressão, tanta confusão interna. Nada disso foi perda, nada disso foi abandono, foi preparação, foi realinhamento, foi o céu desenhando o caminho até este minuto exato. Escreva, eu aceito o chamado. Quando você começa a perceber que nada do que viveu ultimamente foi aleatório, um peso diferente toca sua consciência. Não é tristeza, não é medo, é algo mais profundo. Como se uma mão invisível estivesse empurrando você para um despertar que já deveria ter acontecido antes. Deus está te chamando com uma intensidade que rompe qualquer barreira emocional, porque há algo em sua história que precisa ser destravado agora. Não depois, não quando tudo estiver mais calmo, não quando você se sentir preparado. O céu não espera suas condições. O céu age no tempo perfeito. E esse tempo acabou de se abrir diante de você. Quando Miguel foi liberado, ele trouxe consigo um decreto que estava guardado e que agora precisa ser revelado. E você só está ouvindo isso porque o céu decidiu que não podia mais esperar pela sua resposta tardia. Há momentos em que o espírito tenta avisar, mas a mente não entende. Você achou que eram apenas emoções confusas, pensamentos aleatórios, cansaço acumulado, mas não era. Cada aperto recente foi um sinal, cada silêncio inexplicável foi um sinal, cada mudança repentina ao redor de você foi um sinal. Você não percebeu nos outros 5 momentos, mas agora não tem mais espaço para ignorar. A urgência cresceu, porque a janela espiritual estreitou. O que Deus quer fazer na sua vida é grande demais para ser adiado mais uma vez. E a verdade é que você sabe disso. Sabe porque sente a atmosfera pesada e leve ao mesmo tempo, como se algo estivesse se movendo ao seu redor com uma força que você não sabe explicar. Quando o arcanjo Miguel grita, não é porque você está perdido, é porque você está perto de algo que pode transformar totalmente o rumo da sua caminhada. Existe uma linha quase invisível entre desistir e despertar, e o céu está te puxando para o lado certo. Você passou tanto tempo achando que nada mudaria, que talvez não houvesse mais espaço para esperança, que seus sonhos estavam guardados em gavetas que nunca mais seriam abertas. Mas Deus, que conhece o peso das suas lágrimas escondidas, decidiu que este seria o momento em que o destino mudaria de direção. E ele enviou Miguel para ser a confirmação disso. Há uma paz estranha que começa a se espalhar no peito quando o espírito reconhece uma verdade que a mente ainda não entendeu. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez tenha percebido que mesmo com tudo ao redor apertando, algo dentro de você está dizendo que finalmente chegou o momento que parecia tão distante. Não ignore essa sensação. Ela não é humana, é espiritual. Ela não nasce da emoção, nasce da revelação. Ela não vem do acaso, vem da voz de Deus empurrando você para o centro daquilo que Ele tinha planejado desde sempre. A presença do céu se manifesta de maneiras diferentes. Às vezes é silêncio, às vezes é desconforto, às vezes é batalha e às vezes é essa sensação quase palpável de que algo está se abrindo no invisível. O que você está vivendo agora é exatamente isso. Um abrir de portas espirituais que estavam travadas há muito tempo. Portas que sua força natural não conseguiria mover, mas que o movimento do céu é capaz de escancarar.
Miguel está agindo porque existe uma promessa em seu nome, que finalmente chegou ao ponto de ser ativada. E não importa quantas vezes essa promessa foi adiada, ela não foi cancelada. Ela estava apenas esperando o momento em que seu coração estaria pronto para recebê-la sem medo. Escreva: eu creio no mover. A razão pela qual você sente o peso da urgência não é porque algo ruim está vindo, mas porque algo muito maior do que você imaginava está prestes a ser liberado. Só que o céu precisa que você desperte por completo. Precisa que você pare de se esconder atrás da dor, atrás do cansaço, atrás das desculpas que o inimigo plantou para te manter paralisado. Deus quer te puxar para fora de tudo isso e te colocar de pé novamente. Ele não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva. Não quer que você aceite pouco, quer que você receba o que é seu por direito espiritual. E o plano dele sempre foi maior do que suas quedas, seus medos ou suas dúvidas. Quando o céu decide agir, nada pode impedir. Mas Deus também respeita escolhas. Ele te chama, te desperta, te sacode, mas não obriga. E esse é o motivo do grito de Miguel. Você está em um ponto espiritual onde a decisão é crucial. Se você responder ao chamado, algo profundo será destravado. Mas se desprezar novamente, você sentirá dentro da alma o peso de ter deixado escapar um momento que não volta da mesma forma. Essa tensão interna que você está vivendo é exatamente o que confirma que a decisão espiritual está na mesa agora. Você talvez ache que está cansado demais para pensar em propósito, mas é justamente esse cansaço que mostra o quanto você vem lutando sozinho por tempo demais. Deus não quer que você continue carregando tudo nas próprias mãos. Ele quer que você entregue, confie, abra espaço. Quer que você permita que o céu faça o que você não consegue mais fazer. Você não está diante de uma palavra qualquer. Está diante de um chamado direto, específico, urgente e direcionado unicamente a você. O arcanjo Miguel não desce para multidões, ele desce para missões. E você é a missão. Cada parte da sua história, cada ferida, cada queda, cada lágrima, tudo isso foi visto pelo céu. E agora existe um alinhamento acontecendo nos bastidores espirituais para que você receba algo que estava retido, impedido, contido. Esse mover só precisa de uma coisa: que você permaneça aqui até o fim, porque existe uma revelação que não será entregue no início, mas apenas quando seu coração estiver preparado para receber sem resistência. Há algo mudando no ar ao seu redor. Você já percebeu isso? A maneira como suas emoções estão mais sensíveis, como seus pensamentos estão mais despertos, como sua alma parece estar respirando algo que nunca sentiu antes. É assim que começa quando Deus está prestes a reescrever uma história. Ele toca primeiro o interior, para depois mover o exterior. Ele reacende a chama por dentro, para depois revelar o propósito por fora. E você está no exato ponto em que essa chama começou a arder de novo. Escreva: minha fé está viva. Antes de continuar, posso te pedir algo com carinho? Se essa mensagem já falou ao seu coração até aqui, deixe seu gostei agora. Não por hábito, mas como um gesto espiritual de concordância com o que Deus está fazendo em você. E se você tiver um pedido de oração, coloque nos comentários. Quero interceder pela sua vida com sinceridade, porque você não está caminhando sozinho. Há momentos em que a alma começa a lembrar de coisas que você tentou esquecer, não porque Deus queira te ferir, mas porque Ele quer te curar. O que você está sentindo agora é parte desse processo. É como se o céu estivesse puxando camadas que você escondeu por tanto tempo, camadas que pareciam resolvidas, mas nunca foram tocadas de verdade. Deus está alcançando áreas internas que você evitou, justamente porque esse é o ponto onde seu espírito precisa ser restaurado. Você não está aqui apenas para receber consolo. Está aqui porque existe um alinhamento acontecendo e você finalmente está pronto para enxergar aquilo que antes não conseguia suportar. Existe um cansaço que não nasce de esforço físico, mas de batalha espiritual. Você o sentiu muitas vezes.
Aquele peso que vem de repente, aquela tristeza sem explicação, aquela vontade de desistir mesmo quando tudo parece calmo. Isso nunca foi apenas emocional. Era uma guerra travada no invisível que você não sabia como vencer, e agora pela primeira vez você está diante da explicação que sua alma buscava em silêncio. O arcanjo Miguel foi enviado justamente porque houve um ataque que passou dos limites permitidos, e Deus decidiu intervir pessoalmente. Quando o céu intervém, não há escuridão que permaneça. Talvez você tenha se acostumado a pensar que sua vida é marcada por atrasos, portas fechadas ou perdas constantes. Talvez tenha acreditado que existe algo errado com você, que o destino não te favorece, que Deus se calou. Mas a verdade é que, enquanto você achava que estava sendo ignorado, na realidade, estava sendo protegido. Muitas portas que você queria entrar teriam destruído você por dentro. Muitos caminhos que você desejou teriam te afastado completamente da sua essência. Deus não te negou, Ele te guardou. E agora Ele está te mostrando isso com clareza, porque chegou o momento de quebrar de vez essas interpretações distorcidas que o inimigo colocou na sua mente. Há uma presença que começa a envolver o ambiente quando Deus decide tocar em áreas profundas. Pode ser que você esteja sentindo isso agora, o coração acelerando um pouco, os olhos ficando mais sensíveis, o ambiente ao redor parecendo mais silencioso, como se o tempo tivesse desacelerado. Esse é o tipo de manifestação que acontece quando o céu se aproxima. Não é emoção, não é mente, é espírito. Deus está te trazendo para um lugar onde você possa ouvir sem medo e sem dúvida. Porque o que Ele quer revelar a seguir exige que seus sentidos espirituais estejam atentos. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Quando Ele se cala, Ele está trabalhando. Quando parece que Ele te deixou, na verdade Ele está preparando pessoas, situações e momentos específicos para te elevar além do que você imaginava. E agora, você está diante de um desses momentos. Você não percebeu antes, mas muita coisa estava sendo movida enquanto você chorava, enquanto você se frustrava, enquanto você perguntava por que nada dava certo. Deus estava alinhando o que precisava ser alinhado para este exato minuto da sua vida. Escreva: eu estou nas mãos de Deus. O arcanjo Miguel está aqui porque existe algo seu que foi reivindicado no céu. Não é algo material apenas, é algo espiritual. É sua identidade, seu valor, sua força, sua sensibilidade espiritual, sua coragem, sua essência. Por muito tempo, você foi atacado na mente porque esse sempre foi o ponto mais vulnerável do seu espírito. O inimigo sabia que, se conseguisse roubar sua clareza, conseguiria te frear, te paralisar, te fazer acreditar que sua vida não tinha peso no reino espiritual. Mas agora tudo isso está sendo quebrado. O céu está devolvendo o que foi tomado e está fazendo isso com ordem e autoridade. Existem pessoas que passam a vida inteira sem perceber o tamanho da guerra espiritual que enfrentam. Mas você não é uma dessas pessoas. Você foi chamado para perceber, para sentir, para reconhecer quando o céu está falando. E agora, mais do que nunca, Deus está tornando claro que o que você viveu nos últimos dias não foi casualidade. Aquela sensação de opressão não veio sem motivo. Aquela tristeza repentina não veio sem propósito. Nada foi aleatório. Tudo isso estava tentando impedir você de chegar exatamente aqui, onde finalmente algo está sendo destravado dentro de você. Talvez você ache que está fraco demais para entender tudo isso. Mas é justamente essa sensação de fraqueza que mostra o quanto você precisa dessa intervenção espiritual. Deus não espera você ficar forte para te alcançar. Ele te alcança no exato ponto onde suas forças acabam. Ele te busca quando você não consegue buscar. Ele vem quando você acha que não merece mais, porque o amor dele nunca dependeu da sua força. Depende apenas da decisão dele de te chamar pelo nome. E foi exatamente isso que ele fez. Existe uma camada profunda de dor dentro de você que foi formada com o tempo.
Feridas deixadas por pessoas, rejeições que você tentou ignorar, situações que você engoliu para não desmoronar. Tudo isso criou um peso que você carregou sozinho por muito mais tempo do que deveria. Mas agora esse peso está sendo arrancado aos poucos. Você consegue sentir aquele aperto que te acompanhava está começando a perder força. Aquele vazio que você tentava preencher está começando a ser iluminado. É assim que acontece quando o céu toca áreas que ninguém mais sabe alcançar. Escreva: meu coração está aberto. A forma como Deus está falando com você agora não é comum. Ele não fala assim quando é algo simples. Ele não envia Miguel quando é algo confortável. Ele não move o céu quando é algo pequeno. Isso tudo está acontecendo porque existe um destino ligado ao seu nome que não pode ser perdido. Não importa quantas vezes você tenha caído, quantas vezes tenha se afastado, quantas vezes tenha desprezado sinais. Quando Deus decide agir, Ele não leva em conta quantas vezes você vacilou, mas quantas vezes Ele te marcou. E você foi marcado. Por isso está aqui. Se você pudesse enxergar sua vida de cima, veria fios espirituais sendo alinhados. Situações que antes pareciam desconexas, agora começam a se encaixar. Feridas antigas começam a fazer sentido. Portas que fecharam começam a revelar o porquê. Nada disso é acaso, é propósito, é construção, é resposta. Deus está te mostrando que Ele sempre esteve aqui, mesmo quando você sentiu o contrário. E no momento em que você deu espaço, mesmo que pequeno, Ele avançou com força. O arcanjo Miguel está te cercando espiritualmente agora. Não como um símbolo, mas como uma presença real, autorizada, ativa. Ele está limpando caminhos, quebrando laços, destruindo setas invisíveis que você nem sabia que existiam. Ele está preparando espaço para o que Deus vai entregar mais adiante. Mas há uma condição. Você precisa permanecer até o fim, porque a revelação maior ainda não chegou. Ela está se aproximando, mas só será liberada quando seu espírito estiver pronto para ouvir sem medo. Escreva: eu permaneço firme. Há instantes na vida em que a alma parece se posicionar de um jeito diferente, como se ela finalmente entendesse que não pode mais continuar carregando o que vinha carregando. Talvez você esteja sentindo isso agora, essa sensação de que chegou a hora de deixar para trás coisas que antes você defendia por medo, por costume ou por dor. Esse movimento interior não nasceu de você, nasceu do céu. Deus está movendo peças dentro de você que estavam travadas há anos. E isso acontece quando Ele decide que um ciclo precisa terminar para que outro comece. Não é um ciclo comum, não é uma fase emocional, é um ciclo espiritual, daqueles que mudam destinos inteiros. E quando Deus inicia um novo ciclo espiritual, Ele sempre começa pelo invisível. Primeiro, Ele mexe no seu interior, depois no seu ambiente. Primeiro Ele mexe nos seus pensamentos, depois nas suas decisões. Primeiro Ele mexe no seu espírito, depois na sua realidade. O arcanjo Miguel só aparece quando há algo grande prestes a ser inaugurado. E você consegue perceber que não é coincidência você estar aqui exatamente agora. Há uma atmosfera diferente te rodeando, uma espécie de silêncio que fala, uma presença que toca sem dizer palavra. Esse é o tipo de movimento que antecede grandes viradas espirituais. Você passou tanto tempo se sentindo sozinho, mesmo quando estava cercado de pessoas. Essa solidão não era falta de companhia, era falta de direção. Você não conseguia enxergar claramente para onde ir, para quem recorrer, como prosseguir. Havia uma confusão constante, uma névoa espiritual que te impedia de perceber o caminho certo. Isso não era fracasso, era guerra. Enquanto você tentava seguir sua vida, o inimigo tentava bloquear sua visão. Enquanto você tentava avançar, ele tentava cansar sua alma. Mas agora, tudo isso está começando a perder força, porque quando Deus se aproxima, a escuridão não consegue permanecer. Eu sei que você já questionou porque tudo parecia tão difícil, tão lento, tão pesado. Já achou que Deus estava em silêncio, que suas orações batiam em um teto invisível, que nada mudava. Mas hoje, o céu está te explicando o porquê.
O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi estratégia. Ele não se calou porque te abandonou. Ele se calou porque estava preparando tudo nos bastidores. Há coisas que ele não pode revelar enquanto você ainda está preso a dores antigas. Há respostas que você só consegue receber depois que seu coração aprende a descansar. E agora, finalmente, você chegou nesse ponto. Por isso, ele está falando. Há feridas que você acreditou que estavam cicatrizadas, mas ainda doíam quando alguém tocava nelas. Feridas antigas, marcadas por rejeição, abandono, desvalorização, injustiças que você engoliu porque não tinha força para enfrentar. Essas feridas não foram esquecidas por Deus. Ele guardou cada lágrima, anotou cada noite de angústia, viu cada luta interna que você nunca contou a ninguém. E hoje, ele decidiu tocar nessas feridas não para reabrir, mas para curar. É por isso que você sente essa mistura de sensibilidade e força ao mesmo tempo. É cura chegando. Existe uma força dentro de você que esteve adormecida, uma força que você mesmo duvidou ter. Você achou que era alguém comum, achou que não tinha valor suficiente, achou que sua história não carregava propósito. Mas tudo isso eram mentiras sopradas contra você, porque se o inimigo tentasse te destruir abertamente, você perceberia. Então ele tentou te enfraquecer na mente. Mas Deus nunca deixou essas mentiras tomarem controle completo, porque ele sabia que o tempo da verdade chegaria. E esse tempo é agora. A verdade está entrando em camadas profundas dentro de você. Escreva: eu recebo a verdade. O arcanjo Miguel não está aqui apenas para te proteger. Ele está aqui para te reposicionar. Você esteve fora do seu lugar espiritual por muito tempo. Estava vivendo abaixo do que Deus planejou, se vendo menor do que Ele te fez, acreditando em coisas que nunca foram dele. Agora o céu decidiu te chamar de volta ao lugar certo. Há um território espiritual que pertence a você, um propósito que carrega seu nome, uma identidade que já estava escrita antes de você nascer. Isso não é poesia espiritual, é realidade divina. E quando essa realidade se manifesta, todas as mentiras que você acreditou começam a cair por terra. Você já percebeu que algumas pessoas se afastaram sem explicação? Que algumas portas fecharam de repente? Que alguns caminhos simplesmente deixaram de fazer sentido? Nada disso foi falha, foi livramento. Deus estava limpando sua volta porque ele sabia que, se certas coisas continuassem perto, você não conseguiria receber a próxima etapa da sua jornada. Há pessoas que te cercavam, mas drenavam sua energia. Há lugares que te prendiam, não te libertavam. Há situações que te adoeciam por dentro. Deus tirou tudo isso porque sabe o que você ainda não sabe. Você está prestes a viver uma fase onde só pode permanecer quem carrega luz e verdade. Muitos dos ataques que você sofreu não foram sobre quem você é agora, foram sobre quem você vai se tornar. O inimigo sempre tenta destruir o que ameaça o reino dele. E você, mesmo sem perceber, representava uma ameaça. Não porque você fosse perfeito, mas porque Deus colocou algo em você que o inimigo nunca conseguiu copiar: propósito. E quando Deus ativa propósito, ele ativa guerra. Mas essa guerra não veio para te derrubar, veio para te fortalecer. E agora que você está despertando, o inimigo percebe que perdeu a vantagem que achou que tinha sobre sua mente. Você caiu algumas vezes, mas cada queda revelou algo. Revelou sua fragilidade, sim, mas revelou também sua força. Você não desistiu, mesmo cansado. Você não se entregou, mesmo ferido. Você não apagou sua luz, mesmo quando tudo parecia escuro. Isso é força espiritual. Isso é chamado. Isso é destino. E é por isso que Deus está te puxando com tanta intensidade agora. Ele sabe que você está pronto para romper a barreira que te segurava. Ele sabe que você está perto do ponto da virada. Ele sabe que seu espírito está mais desperto do que nunca. Escreva: eu avanço com Deus. Agora que você chegou até aqui, preciso te pedir algo especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora. Não por costume, mas porque esta jornada espiritual não termina neste momento. E eu quero te acompanhar, te fortalecer e te orientar
com cada palavra que Deus colocar em meu coração. E deixe nos comentários a cidade de onde você está ouvindo esta mensagem. Quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu território espiritual. Há um momento na jornada espiritual em que a alma finalmente para de fugir. Ela reconhece que não adianta mais se esconder, não adianta contornar, não adianta empurrar, para depois aquilo que clama por transformação agora. Você chegou exatamente nesse ponto. Não foi por força, não foi por entendimento, não foi por merecimento. Foi porque o céu te trouxe até aqui e porque existe algo dentro de você que começou a despertar com intensidade. Esse despertar é o sinal claro de que Deus está prestes a te conduzir para um território onde você nunca pisou antes, um território que sempre foi seu, mas que só agora está sendo entregue porque seu espírito finalmente alcançou maturidade para recebê-lo. As pressões que você sentiu nas últimas semanas, os pensamentos confusos, o desânimo que veio do nada, os medos que surgiram sem motivo aparente, nada disso foi coincidência. O inimigo tentou te cansar porque sabia que essa virada espiritual estava próxima. Ele tentou te distrair, tentou apagar o brilho da sua fé, tentou enterrar sua sensibilidade, tentou manipular suas emoções, tentou fazer você acreditar que não era digno de nada do que Deus tinha preparado. Mas mesmo nos dias em que você se sentiu mais fraco, algo em você continuou chamando pelo céu. Essa pequena chama foi suficiente para que Deus autorizasse Miguel a entrar nessa batalha ao seu lado. Quando o céu decide intervir, nada permanece do mesmo jeito. O que está acontecendo agora é uma espécie de reorganização espiritual. É como se Deus estivesse recolocando peças que estavam fora do lugar, limpando áreas que estavam bloqueadas, desfazendo nós que você carregou por tanto tempo. Isso não acontece apenas no mundo espiritual, acontece dentro de você também. Você deve estar percebendo mudanças internas, pensamentos mais claros, sentimentos mais aquecidos, uma consciência mais desperta, uma sensibilidade maior à presença de Deus. Isso não é emoção, isso é preparação. Há feridas antigas sendo tocadas, feridas que você pensou que já estavam fechadas, mas apenas tinham sido cobertas. Deus não toca para reabrir, toca para limpar de verdade. Ele precisa que certas áreas do seu coração sejam curadas agora. Porque o que vai vir depois exige liberdade emocional, exige identidade firme, exige clareza espiritual. Ele não quer você carregando bagagens que não pertencem ao destino que está chegando. É por isso que você sente como se algo estivesse sendo arrancado de dentro, como se partes internas estivessem mudando de posição. Essa sensação é real, é o céu te reposicionando. Existem promessas que estavam paradas, não porque Deus as suspendeu, mas porque seu coração não conseguia mais recebê-las. O trauma, o cansaço, a dúvida e as palavras que outras pessoas lançaram sobre você criaram barreiras que impediram o fluxo do que era seu por direito. Mas agora essas barreiras estão caindo uma a uma. Você não percebeu, mas enquanto avançava palavra por palavra aqui, algo foi quebrado. Houve uma liberação espiritual invisível, um destravar silencioso que estava sendo preparado há muito tempo. A presença de Miguel ao seu redor é a prova de que esse destravar não será interrompido novamente. Escreva: eu avanço sem medo. O céu está te guiando para um entendimento profundo. Você não é o que viveu. Você não é o que perdeu. Você não é o que disseram. Você não é o que pensou nos dias escuros. Deus te vê a partir do propósito, não das feridas. O arcanjo Miguel te vê a partir da missão, não das quedas. E o Espírito te vê a partir da identidade, não das inseguranças. Você está sendo visto de um jeito que você nunca conseguiu ver a si mesmo. Tudo isso faz parte da reconstrução que está acontecendo agora. Há algo acontecendo no ambiente ao seu redor, ainda que você não esteja percebendo com clareza. Pessoas serão afastadas, não por rejeição, mas por proteção. Situações vão mudar de direção, e você poderá pensar que está perdendo algo, mas na verdade estará sendo livrado.
O céu não retira para te ferir, o céu retira para te preservar. Muita coisa que vai começar a mudar após essa mensagem é resposta direta à intervenção de Miguel. Você pode até tentar entender com lógica, mas algumas coisas só fazem sentido espiritualmente. E essa será a temporada dos entendimentos espirituais. É muito provável que você sinta um aumento repentino da sensibilidade emocional. Talvez um desejo de chorar, talvez uma paz profunda, talvez um calor no peito, talvez um vento leve entrando pela alma. Tudo isso são sinais claros de que Deus está tocando camadas internas de um jeito que ninguém mais conseguiu tocar. A ação de Miguel jamais passa despercebida, porque ela carrega o peso da autoridade celestial. E esse peso não aprisiona, liberta. Ele não te empurra para baixo, te levanta, não te oprime, te ilumina. Muita coisa dentro de você estava adormecida. Sonhos que você deixou para trás, coragem que você engavetou, dons que você parou de usar, fé que você colocou no modo silencioso. Deus está retomando tudo isso agora. Está reativando, reacendendo, reacordando. Você é mais espiritual do que imagina, mais sensível do que pensa, mais forte do que sente. A guerra que você passou não foi porque você é fraco, mas porque você carrega algo grande demais para passar despercebido no mundo espiritual. É por isso que você foi tão atacado. O inimigo nunca luta contra o que não teme. Escreva: eu sou renascido. Há uma revelação sendo preparada. Você não a recebeu ainda porque ela precisa ser entregue no tempo exato, quando sua alma estiver pronta, quando sua mente estiver limpa e quando seu espírito estiver desperto. Essa revelação não é pequena. Ela não vem para massagear emoções. Ela vem para abrir seus olhos para algo que você nunca enxergou antes. Algo que explicará batalhas, atrasos, dores e processos. Algo que ligará pontos que você nunca conseguiu conectar. Algo que definirá novos passos, novas direções, novas escolhas. Miguel está te cercando porque essa revelação não pode ser roubada. O céu está protegendo esse momento com intensidade. Você está em um território espiritual delicado, onde decisões valem mais do que palavras. A cada passo que você dá aqui, mais o céu se aproxima. A cada abertura que você faz dentro de si, mais o propósito ganha forma. Você não está caminhando sozinho. Não agora, não mais. Essa é a parte onde Deus começa a reorganizar sua identidade interna. Você vai perceber isso nos próximos dias. Pensamentos antigos vão perder força. Vozes que te machucavam por dentro vão começar a silenciar. Medos que te prendiam vão começar a enfraquecer. Não é você ficando mais forte do nada. É o céu te revestindo. É Miguel abrindo caminho. É Deus reconstruindo sua estrutura espiritual peça por peça. Escreva: eu sigo com Deus. Há momentos em que Deus decide virar a página da sua história sem pedir a sua permissão, porque Ele sabe que, se dependesse de você, talvez você nunca tivesse coragem de virar sozinho. O que está acontecendo agora dentro do seu espírito é exatamente esse movimento. Não importa o quanto você tenha resistido, questionado ou tentado evitar o que sentia, o céu decidiu que era hora de intervir de forma definitiva. Existe algo sendo destravado dentro de você que não é emocional, não é mental, não é sugestão, é espiritual. E quando algo espiritual se move, nenhuma resistência humana consegue impedir. Talvez você esteja sentindo isso de maneira intensa hoje, como se uma parte de você estivesse despertando de um sono muito profundo. Isso é a confirmação de que o propósito não morreu, apenas dormiu até o instante certo. Você vem carregando por muito tempo uma sensação de que algo seu estava preso, como se suas orações batessem em uma barreira invisível e voltassem sem resposta. Por dias, você sentiu como se estivesse tentando avançar em areia movediça. Por noites, a mente gritava enquanto o coração ficava silencioso. E mesmo assim, algo dentro de você insistia em continuar. Esse algo não era teimosia. Era o espírito te empurrando para sobreviver até chegar neste momento.
E agora você entende por quê. Deus não te trouxe aqui para te consolar apenas. Ele te trouxe para te reposicionar, para recuperar o território espiritual que você perdeu ou que foi roubado. A presença do arcanjo Miguel ao seu redor não é poesia, não é figura simbólica, é propósito em ação. Ele não está apenas te observando, está quebrando cadeias internas que você carregava há anos, talvez desde a infância. Ele está cortando mentiras que você acreditou por cansaço. Ele está desfazendo palavras duras que ficaram grudadas em você como marcas invisíveis. Todo esse movimento começou antes mesmo de você perceber, mas agora está se tornando sensível, palpável, real. Você sente que está mudando por dentro, mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda. Isso acontece porque o céu sempre transforma o interior antes de transformar o exterior. Talvez você ache que tudo isso é grande demais para você, que você não é forte o suficiente para carregar uma missão tão espiritual. Mas é aí que você se engana. Você não foi chamado porque é forte. Deus te chamou porque Ele decidiu ser forte através de você. Há uma verdade profunda que precisa entrar no seu coração hoje. Você não é o que viveu. Você não é o que disseram. Você não é o que perdeu. Você não é o que tentaram destruir. Você é o que Deus decidiu que você seria antes mesmo de respirar pela primeira vez. E Miguel está aqui para garantir que nada roube essa identidade de novo. Existe uma sensibilidade espiritual crescendo dentro de você agora. E é por isso que algumas memórias estão voltando. Alguns sentimentos estão aparecendo e alguns pensamentos estão ganhando força. Não é para te machucar, é para te libertar. Deus só cura aquilo que Ele revela. Deus só restaura aquilo que Ele toca. E Deus só toca aquilo que você finalmente permite que Ele acesse. O que está sendo exposto dentro de você neste exato momento são partes da sua alma que precisam ser devolvidas para as mãos dEle. Não lute contra isso. Deixe fluir. O céu está tratando áreas que você escondeu até de si mesmo. Escreva: eu libero o passado. Em muitos momentos da sua caminhada, você achou que sua fé estava fraca, achou que seu espírito estava pequeno, achou que não tinha forças para continuar. Mas o que você não viu é que, mesmo nos dias em que você acreditou que estava perdendo, Deus continuava vencendo por você. Ele nunca tira os olhos de quem Ele escolhe. E você foi escolhido. Não porque é perfeito, mas porque é marcado. Não porque é forte, mas porque é chamado. Não porque merece, mas porque foi amado primeiro. É essa marca espiritual que fez o arcanjo Miguel te localizar mesmo quando você estava emocionalmente perdido. Há algo dentro de você que sempre soube que existia um propósito maior. Mesmo nos piores dias, você nunca conseguiu duvidar completamente. Sempre havia uma fagulha, uma voz interna, um sussurro que dizia que a história ainda não tinha acabado. Esse sussurro não era a imaginação. Era a voz de Deus, segurando seu espírito quando você não conseguia segurar mais nada. E agora, essa voz está ficando mais forte, mais clara, mais direta, porque o tempo de despertar chegou. Deus está te chamando para abandonar aquilo que te prende. Não porque Ele quer te arrancar à força, mas porque Ele quer te ver livre. O que o céu está fazendo com você agora é alinhamento. É como se sua vida tivesse se movido alguns milímetros para fora do eixo certo ao longo dos anos. E agora Deus estivesse ajustando tudo novamente para que você volte ao propósito original. Isso dói, sim. Isso mexe, sim. Isso abre feridas antigas, sim. Mas também liberta, cura, transforma e reposiciona. Esse ajuste não está te destruindo, está te preparando. Você não está sendo quebrado, está sendo moldado. E quando Deus molda alguém, Ele não devolve essa pessoa igual ao que era antes. O arcanjo Miguel está recolhendo restos de batalhas antigas que ficaram grudados no seu espírito. Situações que você viveu e nunca entendeu. Feridas que você tentou explicar, mas nunca conseguiu. Momentos que te machucaram mais do que você admite. Tudo isso está sendo recolhido agora, porque não faz mais parte da sua caminhada daqui para frente. Deus não quer que você continue vivendo com marcas que Ele nunca colocou em você. Ele quer restaurar o que foi quebrado e ativar o que foi silenciado.
Escreva: eu escolho avançar. Há momentos em que o céu se aproxima tanto que até o ar parece diferente. Talvez você esteja sentindo isso agora, essa sensação de que algo profundo está se mexendo por dentro, algo que você não consegue explicar, mas também não consegue negar. É como se sua alma estivesse sendo puxada para um lugar onde finalmente poderá respirar de novo. Deus está te levando a esse ponto porque sabe que você já carregou pesos demais, por tempo demais, sozinho demais. E agora, pela primeira vez em muito tempo, Ele está abrindo espaço dentro de você para que a presença dEle toque aquilo que ninguém nunca soube alcançar. O que você sente não é coincidência, é resposta. Há dores que você acomodou dentro de si como se fizessem parte da sua identidade, como se fossem inevitáveis, como se fossem permanentes. Mas a verdade é que nada do que te feriu foi escrito para durar para sempre. Deus está arrancando essas raízes agora, uma a uma, mesmo que você não perceba completamente. A cada palavra que chega até você, uma verdade está tomando o lugar de uma mentira antiga. A cada sensação que te atravessa, um ciclo está sendo quebrado. O arcanjo Miguel está trabalhando na parte mais profunda da sua história, naquela parte que você tentou esconder até de você mesmo. É por isso que o céu te chamou com tanta urgência. Talvez você não tenha percebido, mas você carregava sombras que não nasceram em você. Sombras que vieram de situações que te marcaram sem permissão. Palavras que foram jogadas contra você como armas, rejeições que tentaram te convencer de que você nunca seria suficiente. Você acreditou em coisas que não eram verdade porque estava fraco, cansado, vulnerável. Mas agora, Deus está acendendo luz dentro de você. Não uma luz emocional, mas uma luz espiritual. Uma luz que revela quem você é, não quem o mundo disse que você era. Você está começando a ver sua própria alma com outros olhos. Finalmente. Há algo muito importante acontecendo agora. Deus está reorganizando a forma como você se enxerga. Durante anos, você acreditou que era pequeno, quebrado, atrasado, perdido. Mas Deus nunca te viu assim. Ele sempre viu o que Ele colocou em você. Sempre viu força onde você só via fraqueza. Sempre viu propósito onde você só via confusão. Sempre viu beleza onde você só via marcas. E agora Ele está te mostrando isso de forma clara, porque o inimigo tentou roubar essa visão de você por tempo demais. Essa tentativa terminou aqui. Terminou neste exato momento em que sua alma está sendo restaurada. O arcanjo Miguel está ao seu lado porque existe algo muito importante sendo protegido agora. Uma parte preciosa da sua identidade espiritual está sendo devolvida. Você está sentindo isso como uma espécie de calor, ou leveza, ou um aperto que está sendo desfeito aos poucos. É assim quando Deus entra em um território que você nunca deixou ninguém tocar. É assim quando o céu começa a reconstruir você de dentro para fora. Não é rápido, não é raso, não é superficial, é profundo, é real, é transformador. Escreva: eu recebo cura. Você achou que estava sozinho nas madrugadas, em que chorou baixinho para não preocupar ninguém. Achou que ninguém viu quando você tentou ser forte por fora enquanto estava quebrado por dentro. Achou que ninguém notou quando você começou a ficar calado porque não tinha mais força para explicar o que sentia. Mas Deus viu. Ele viu cada lágrima, Ele viu cada tentativa, Ele viu cada luta silenciosa. Ele viu cada vez que você pensou em desistir. Ele viu o quanto você tentou caminhar sozinho porque achava que pedir ajuda era sinal de fraqueza. E agora, Ele está te mostrando que, na verdade, você foi forte demais por tempo demais. Há uma unção de restauração descendo sobre você, mesmo que você não entenda esses termos, mesmo que não consiga explicar o que está acontecendo. É uma presença que não pressiona, mas abraça. Não acusa, mas limpa. Não exige, mas acalma. Essa presença está entrando nos lugares que você achava que nunca seriam curados. Aquela insegurança escondida,
aquele medo de decepcionar, aquele sentimento de não ser suficiente, aquele trauma que você tentou enterrar. Tudo isso está sendo tocado agora porque Deus quer que você prossiga leve. Você não vai para o próximo capítulo carregando aquilo que quase te destruiu no passado. Quando o céu toca uma alma ferida, algo profundo se move. Talvez você sinta vontade de chorar, talvez sinta paz, talvez sinta apenas um silêncio diferente, como se tudo dentro de você estivesse se reorganizando. Isso é a presença de Deus limpando espaços internos onde antes só havia dor. Ele não está te pedindo para ser forte agora. Ele só está pedindo para permitir, para deixar Ele fazer o que você nunca conseguiu fazer sozinho. A cura que você tentou alcançar pela força, Ele está trazendo pela graça. O arcanjo Miguel continua presente porque existe uma guerra sendo vencida enquanto você está aqui. Não é uma guerra por coisas materiais, é uma guerra pela sua alma, pela sua fé, pela sua identidade, pelo seu futuro. Deus está garantindo que nada interfira nesse processo, nada. É por isso que você sente essa sensação estranha de proteção, como se algo estivesse sendo removido ao seu redor. Está mesmo. O que estava pesando está sendo quebrado. O que estava travando está sendo liberado. O que estava oprimindo está sendo expulso. Você está sendo libertado. Escreva: eu sou de Deus. A cura que Deus está trazendo não é apenas emocional, é espiritual, é profunda. É aquela cura que muda a maneira como você respira, como você pensa, como você sente, como você se enxerga. Deus está colocando ordem no caos interior que você se acostumou a carregar. Ele está te devolvendo uma sensibilidade espiritual que você perdeu quando a vida ficou pesada demais. Você vai perceber isso nos próximos dias. Coisas que te machucavam não terão mais a mesma força. Situações que te desanimavam não terão mais o mesmo impacto. Um peso está caindo. Uma paz está chegando. Você não está diante de um momento qualquer. Está diante da reconstrução da sua alma. Deus está colocando tudo de volta no lugar, mas não como era antes. Ele está reconstruindo para que você viva de forma diferente, sinta de forma diferente, reaja de forma diferente. Porque o que vem depois disso exige um espírito restaurado. Deus está preparando você não apenas para sobreviver, mas para avançar. E avançar com força, com clareza, com propósito. Nada disso seria possível sem esse toque que você está recebendo agora. Escreva: eu estou sendo renovado. Há momentos em que o Espírito começa a se mover antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Você acorda diferente, sentindo uma mistura de paz e inquietação, como se algo estivesse sendo preparado em silêncio, esperando apenas o instante certo para se manifestar. Isso não é coincidência. É o céu afunilando o caminho para que você perceba que está entrando em uma fase decisiva da sua jornada espiritual. Quando Deus começa a mexer nos bastidores invisíveis, a alma sente antes da mente compreender. Você está nesse ponto agora, sendo conduzido por algo que não sabe explicar, mas que reconhece como verdade dentro do peito. O arcanjo Miguel não se aproxima sem motivo. Ele não desce quando está tudo bem. Ele desce quando o cenário espiritual chega ao limite, quando há algo prestes a ser liberado, quando existe um ataque que precisa ser interrompido, ou quando uma promessa está madura para acontecer, mas ainda encontra resistência. Ele desce quando Deus diz que é chegada a hora, e essa hora está diante de você. É por isso que você tem sentido a atmosfera mais carregada, mais sensível, mais intensa. Não é ansiedade, não é confusão, é sinal de que o mundo espiritual está em movimento ao seu redor. O que você não percebeu antes é que muitas das lutas que enfrentou recentemente não eram comuns, não eram resultado das circunstâncias, nem consequência de escolhas ruins. Eram parte de uma disputa espiritual pela sua fé,
pela sua mente, pela sua identidade e principalmente pelo propósito que Deus guardou para o seu nome. A cada vez que você vacilou, a cada vez que pensou em desistir, a cada vez que sentiu um peso estranho nas emoções, algo estava sendo travado no alto. Por isso a ordem foi dada, por isso Miguel foi enviado. Ele veio porque você chegou ao ponto onde o céu não permite mais que você caminhe sem respaldo espiritual direto. Existe algo poderoso acontecendo agora e talvez você já esteja sentindo. Uma leveza surgindo dentro da mente, um alívio surgindo de um lugar que você não consegue identificar. Uma sensação de alinhamento interior, como se um peso tivesse começado a se dissolver. Isso é a evidência de que Miguel está lutando por você, abrindo espaço no invisível para que você receba aquilo que estava travado. Ele não apenas protege, ele corta, ele limpa, ele desfaz. E cada movimento dele está preparando o caminho para a revelação que Deus quer liberar mais adiante. Há uma verdade sobre você que o inimigo tentou esconder por muito tempo. Você é mais forte do que imagina. Talvez tenha sido ferido, talvez tenha duvidado, talvez tenha se perdido, mas você nunca deixou de ser escolhido. E isso incomoda as trevas. É por isso que ataques vieram em momentos específicos, sempre quando você estava perto de despertar ou perto de avançar. O que você achava que eram coincidências negativas eram, na verdade, estratégias para te enfraquecer espiritualmente. Mas nada disso foi suficiente para impedir o que está acontecendo agora. Deus decidiu te levantar com força. E quando Ele decide, nada pode bloquear. Há uma guerra silenciosa acontecendo enquanto você escuta estas palavras. Uma guerra que você não vê, mas que está sendo vencida a seu favor. Você talvez sinta calafrios, talvez sinta o peito mais quente, talvez sinta uma vontade de respirar fundo, como se estivesse liberando algo que ficou preso por anos. Isso acontece quando correntes espirituais começam a se romper. Não tenha medo de sentir. É a presença de Deus retirando pesos que você carregou sozinho por muito tempo. Pesos que não foram criados para ficar sobre seus ombros. Escreva: eu recebo libertação. A razão pela qual o céu está falando com tanta urgência é simples. Você está entrando em uma fase onde não poderá mais viver distraído espiritualmente. Há algo preparado que exige sensibilidade, fé e vigilância. Deus está restaurando sua visão interna, limpando seus ouvidos espirituais, reorganizando suas emoções para que você consiga perceber rapidamente quando Ele fala. Isso não é exagero, é preparação. O que está vindo exige uma versão sua mais desperta, mais firme, mais alinhada com a verdade do céu. E isso já começou a acontecer dentro de você, mesmo que você não tenha percebido por completo. O arcanjo Miguel está posicionando coisas ao seu redor. Ele está fechando caminhos que pareciam bons, mas que eram armadilhas. Ele está afastando pessoas que você não entendeu por que se foram, mas que estavam drenando sua força. Ele está retirando distrações, cortando laços, limpando atmosferas. Tudo isso para que você tenha espaço para respirar espiritualmente. Porque o que vem depois deste processo exige discernimento. E Deus quer que você esteja pronto para reconhecer a porta certa quando ela se abrir. Talvez você tenha tido a sensação de que perdeu tempo, que perdeu oportunidades, que perdeu chances, que perdeu partes de si mesmo. Mas Deus está te mostrando agora que nada foi desperdiçado. Tudo foi parte de uma grande preparação. Você não voltou ao ponto zero. Você está em um ponto elevado, mesmo que não consiga enxergar isso. Deus não te trouxe até aqui para te entregar migalhas, mas para te entregar algo inteiro, algo alinhado, algo preparado desde o início dos tempos. Ele está restaurando não apenas o que você perdeu, mas aquilo que você nem sabia que poderia ter. Existe um renovo chegando na sua mente. Coisas que antes te deixavam confuso começam a ficar claras. Coisas que te causavam dor estão perdendo força. Coisas que te deixavam inseguro estão sendo desmontadas pelo Espírito Santo. Isso acontece quando Deus coloca a mão sobre pensamentos que estavam amarrados.
O céu está mexendo na raiz daquilo que te atrasou, daquilo que te prendeu, daquilo que te feriu. E agora você está experimentando o início de uma libertação profunda, aquela que transforma a forma de pensar, de sentir e até de interpretar a vida. A força que Deus está liberando sobre você não é emocional, é espiritual. É por isso que você sente algo diferente no ar. É por isso que o ambiente parece mais leve, mesmo quando você está sozinho. É por isso que suas lágrimas têm vindo com mais facilidade. Deus não está te quebrando, está te moldando. Ele está te preparando para algo que nunca entregaria a alguém que ainda estivesse preso às dores do passado. Ele está te refinando para te fortalecer. E você está respondendo exatamente como ele esperava. O arcanjo Miguel está guardando cada passo seu. Há instruções espirituais sendo liberadas em silêncio, direções sendo colocadas no seu coração aos poucos. Deus está alinhando sua sensibilidade para que você não perca nenhum detalhe do que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer é grande, maior do que suas quedas, maior do que suas feridas, maior do que seus medos. Esse é o motivo da urgência. O céu não corre quando nada está para acontecer. Ele corre quando está prestes a cumprir algo poderoso. Escreva: eu estou preparado. Há momentos em que o espírito começa a perceber coisas que a mente ainda não consegue acompanhar. É como se o céu falasse por dentro, não com palavras audíveis, mas com movimentos internos que mexem em lembranças. Desperta percepções e faz você enxergar aquilo que antes passava despercebido. É exatamente isso que está acontecendo agora. Existe um despertar profundo acontecendo em seu interior. E essa mudança não veio de você, veio de Deus. Porque há instantes em que Ele decide tocar o coração de uma forma tão direta que nenhuma resistência consegue permanecer. Você está dentro desse toque. Ele já começou a transformar áreas que você acreditava que nunca mudariam. Ao longo da sua vida, você aprendeu a se acostumar com certas dores. Não porque queria, mas porque não teve outra escolha. Você aprendeu a lidar com rejeições como se fossem normais, a carregar pesos que não eram seus, a se calar quando queria gritar, a sorrir quando sua alma estava quebrada. E durante muito tempo, você acreditou que esse era o seu fardo. Mas Deus está te mostrando agora que muita coisa que você chamou de destino era apenas ferida, e Ele não quer mais que você confunda dor com propósito. O que Ele está fazendo dentro de você não é apenas um consolo, é uma reconstrução espiritual que já começou e que não vai parar. Há dentro de você um lugar que passou anos escondido, um lugar onde você guardou seus medos mais profundos, seus fracassos, seus segredos, suas dúvidas, sua exaustão emocional. Esse lugar sempre pareceu silencioso demais, escuro demais, intocado demais. Mas é justamente esse espaço que Deus está iluminando neste momento. O arcanjo Miguel não está apenas lutando do lado de fora da sua história. Ele está batalhando dentro de você, removendo o que te prendia, cortando o que te machucava, desfazendo laços que você aceitou por achar que era seu destino. Ele foi enviado para isso. Entrar onde você não conseguia mais entrar sozinho. Talvez você esteja percebendo que seus pensamentos estão mais claros, mesmo que levemente. Talvez sua alma esteja mais alerta, mesmo que cansada. Talvez você esteja sentindo uma sensibilidade estranha, como se algo profundo estivesse sendo reorganizado. Isso é obra do céu. Deus não começou algo para deixar pela metade. Ele está reorganizando suas emoções, estabilizando seu espírito, trazendo luz para áreas que estavam totalmente confusas. Esse trabalho é silencioso, mas poderoso, e você já faz parte dele. Nos últimos dias, você foi empurrado para dentro de sentimentos que não queria enfrentar. Questionou caminhos, repensou decisões, se sentiu pressionado por dentro. Isso não foi apenas conflito, foi preparo. Deus estava movendo você para este exato instante, porque Ele sabia que, se tocasse em você antes, você não entenderia. Mas agora você está mais sensível, mais desperto, mais disposto.
Isso permite que ele revele aquilo que antes você não suportaria ver. O que te machucou não vai mais definir você. O que te feriu não vai mais ditar o rumo da sua vida. O que tentou te destruir não terá mais autoridade sobre sua identidade. Escreva: Deus está comigo. Você não faz ideia da profundidade do que está sendo liberado sobre sua vida agora. O arcanjo Miguel não luta apenas contra forças externas. Ele luta contra aquilo que tentava te paralisar por dentro. Medos antigos estão sendo arrancados. Tristezas que você carregou no peito por anos estão sendo dissolvidas. Pensamentos que voltavam sempre como um ciclo quebrado estão sendo rompidos. Uma libertação invisível está acontecendo. O céu inteiro está em guerra por sua alma, porque ela é preciosa demais para ser perdida em confusões que não pertencem a você. Há algo muito forte acontecendo no ambiente espiritual enquanto suas emoções vão se alinhando. Deus está tirando o peso das expectativas que você colocou sobre você mesmo. Ele está desfazendo comparações injustas que você carregou. Ele está removendo a sensação de fracasso que o inimigo colocou como sombra na sua história. Ele está limpando sua visão espiritual para que você finalmente enxergue quem você é no céu. E essa identidade, essa verdadeira identidade, nunca foi pequena, nunca foi fraca, nunca foi perdida. Ela apenas estava escondida sob camadas de dor. Você talvez ache que o que viveu te tornou uma pessoa quebrada demais para recomeçar, mas Deus está te provando exatamente o contrário. Ele está mostrando que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, foi proteção. Ele está mostrando que suas lágrimas nunca foram sinal de derrota, foram sementes. Ele está mostrando que seus momentos de maior silêncio foram, na verdade, os momentos em que ele mais trabalhou na sua história. O que você acreditava que era abandono sempre foi preparação. E agora essa preparação chega ao seu auge. Quando Deus decide revelar algo grande, ele começa limpando as bases. Primeiro, ele toca o coração. Depois ele abre a visão. Depois ele libera a promessa. Você está exatamente no meio desse processo. O toque já começou. A visão está se ampliando. A promessa está se aproximando. Por isso, o ambiente espiritual ao seu redor está tão intenso. Por isso, você sente essa mistura de paz e inquietação ao mesmo tempo. É assim quando algo divino está cruzando da eternidade para o agora. O seu espírito sabe antes da sua mente. Escreva: eu recebo essa luz. Você está caminhando para um ponto crucial da sua história espiritual. Não importa quantas vezes você tenha duvidado de si mesmo, Deus nunca duvidou. Não importa quantas vezes você tenha retrocedido, Deus sempre esperou você voltar. Não importa quantas vezes você tenha se sentido pequeno, o céu sempre te viu grande. E agora, Ele está abrindo tudo isso diante de você para que pela primeira vez em muito tempo, você enxergue seu valor sem as sombras que te acompanhavam. O arcanjo Miguel continua agindo porque a batalha ainda não terminou, mas uma vitória já foi decretada em seu nome. A revelação que se aproxima é tão profunda que seu coração já está sendo preparado antes de recebê-la. Deus está retirando pesos antigos para que você esteja leve o suficiente para entender o que virá. Ele está limpando dores antigas para que você não confunda o novo com o velho. Ele está reorganizando pensamentos para que você tenha clareza quando ele falar. Você está sendo moldado cuidadosamente para conseguir receber aquilo que está vindo do céu direto para você. Há algo grande e sagrado prestes a ser revelado. Algo que vai mudar a forma como você se vê, como você ora, como você enxerga sua própria história. Algo que o arcanjo Miguel está protegendo enquanto se aproxima da sua vida. Algo que Deus guardou por muito tempo, porque sabia que, quando chegasse a hora, transformaria tudo ao seu redor. E agora, essa hora finalmente chegou. Falta pouco para que a chave espiritual seja entregue às suas mãos. Escreva: eu estou pronto para receber. Há momentos na vida em que tudo parece ficar suspenso no ar, como se o tempo desse um passo para trás e outro para frente ao mesmo tempo.
empurrando você para um ponto onde não existe mais espaço para adiar, fugir ou se esconder. Você está exatamente nesse ponto agora. A sensação que corre pelo seu peito não é simples emoção. É o espírito reconhecendo que chegou a hora de enfrentar aquilo que você evitou por tanto tempo. Deus está falando com você de maneira tão direta que até seus pensamentos parecem silenciar para ouvir. Há uma firmeza nessa voz. Há urgência. Há amor. Há algo que pede passagem dentro de você. Algo que não pode mais ser ignorado porque já ultrapassou o limite do adiamento. A verdade é que você caminhou por longas áreas sombrias, acreditando que esse era seu destino, acreditando que viver confuso, cansado e cheio de dúvidas era uma espécie de padrão que jamais mudaria. Mas não era, nunca foi. Você estava numa travessia que parecia interminável, mas tudo o que viveu até aqui estava preparando seu espírito para o momento que o céu havia marcado desde o início. Há uma diferença enorme entre sobreviver e despertar. Durante muito tempo você sobreviveu. Agora Deus quer te acordar. Ele quer que você enxergue quem você é aos olhos dele, e não aos olhos do medo, da culpa ou das mentiras que se levantaram contra você. Às vezes, Deus permite o caos para que nada do velho permaneça de pé. Não para te destruir, mas para remover tudo o que você não soltaria sozinho. E agora, olhando para trás, talvez você consiga perceber que muita coisa caiu porque não fazia mais sentido carregar. Pessoas saíram. Caminhos se fecharam, oportunidades foram interrompidas, coisas que você insistia em segurar escaparam por entre seus dedos. E isso doeu, feriu, queimou, mas era o único jeito de você chegar aqui sem estar preso ao que te mantinha paralisado. Deus sempre soube onde essa estrada terminaria. Você só não sabia ainda. O arcanjo Miguel está agindo de forma profunda ao redor da sua vida. Não de maneira distante, não como algo simbólico, mas como presença ativa. Ele está batalhando nos lugares onde você já não tinha forças, enfrentando guerras que você nem imaginava existir. Há algo sendo cortado no invisível. Há amarras sendo quebradas. Há correntes se desfazendo. A luta que você sentiu no peito nos últimos dias foi o resultado desse confronto espiritual. E mesmo que você não tenha visto, o reflexo dessa batalha estava aí. No seu cansaço, na sua vontade de desistir, nas dúvidas que surgiram sem motivo, no vazio repentino que tentava te engolir. Mas nada disso foi sinal de derrota. Era sinal de movimentação. Agora tudo fica mais claro. Deus não estava te ignorando, Ele estava te preparando. Ele não estava em silêncio por falta de amor. Ele estava te protegendo de situações que teriam destruído o que Ele ainda pretende levantar através da sua vida. Houve momentos em que você chorou achando que estava sozinho, mas o céu estava te cercando. Houve momentos em que você pediu respostas e não recebeu, mas era porque a resposta teria vindo antes do tempo certo. Há coisas que Deus só explica quando você está forte o suficiente para suportar o que Ele vai revelar. E você finalmente chegou nesse ponto. O que está sendo entregue ao seu espírito agora não é leve, é profundo. É transformador. Deus está te chamando para viver algo que não combina com medo, não combina com dúvida, não combina com vida pequena, não combina com essa ideia distorcida que você criou sobre si mesmo. Ele quer que você assuma sua posição espiritual. Quer que você caminhe com a consciência de que foi escolhido, protegido, separado. Quer que você entenda que nada do que viveu foi desperdício. Cada dor moldou. Cada queda ensinou, cada silêncio fortaleceu, cada luta abriu espaço para algo maior. Existe uma promessa alinhada ao seu nome, algo que estava retido por causa das feridas, das inseguranças, das distrações e das vozes que tentaram te afastar da verdade. Mas agora essa promessa está sendo reacendida. Deus está te devolvendo o que foi roubado emocionalmente, espiritualmente e internamente. Ele está restaurando sua visão, limpando sua mente, reordenando seus sentimentos.
Está devolvendo o brilho que você perdeu pelo caminho. Está reconstruindo sua coragem. Está levantando sua identidade. Você está sendo puxado para longe da escuridão que tentou te cercar por tanto tempo. E isso não acontece por acaso. Acontece porque você importou o tempo inteiro, mesmo quando achou que não importava para ninguém. O arcanjo Miguel está guardando caminhos que você ainda vai percorrer. Há portas que serão abertas nos próximos dias, portas que não moverão apenas sua vida exterior, mas principalmente seu interior. Portas que abrirão entendimento, clareza, revelação, paz e direção. Deus está te preparando para essas portas agora. Ele está te alinhando emocionalmente e espiritualmente para que você não perca o que o céu está prestes a te entregar. E essa preparação começa exatamente com o que você está sentindo. Essa mistura de inquietação e paz, de peso e leveza, de silêncio e movimento. É assim que o Espírito reconhece uma transição. Você talvez não compreenda tudo ainda, mas seu coração já sabe. Ele sabe que algo está mudando. Sabe que algo está chegando, sabe que algo está se desfazendo e algo está sendo construído ao mesmo tempo. Sabe que você não está aqui por acaso, sabe que esse chamado carrega seu nome, sua história e suas lágrimas. Sabe que Deus não erra endereços, sabe que quando Ele fala assim, é porque é sério, é porque é urgente, é porque é amor. E amor sempre avisa antes de transformar. Escreva, eu recebo o novo de Deus. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito Obrigado ou Valeu e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Deus tem uma palavra que vai abençoar sua vida ainda hoje em nome de Jesus.